Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Gravação hoje de Jeremias, capítulo 17. Esse capítulo tem início com uma advertência do Senhor com relação ao coração do homem. E ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O que isso significava? Quando as pessoas daquele tempo faziam inscrições nos chifres que foram encontrados posteriormente por arqueólogos, os chifres ficavam nas quatro pontas do templo e ali eles faziam inscrições com a palavra do Senhor e eles usavam um estilete com ponta de diamante. E essa inscrição, ela não é apagada jamais, porque ela está escrita ali na pedra com ponta de diamante. Então significa que da mesma forma, a lei do Senhor, ela estava escrita naquelas tábuas, da mesma forma que ela estava escrita nos corações dos homens. O pecado deles está escrito no coração deles, da mesma maneira que estavam aquelas leis escritas nas pontas dos altares. Ou seja, é impossível de ser apagado. Você concorda? Que o que está escrito com ponta de diamante numa pedra não pode ser apagado pelo tempo nem por nada? Ele diz assim: os filhos deles se lembram dos altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos. Esses postes e esses montes altos de Azerá, Azerá era a deusa da fertilidade dos cananeus. E o povo fazia adorações, fazia sacrifícios, fazia cultos a essa deusa, Azerá. Então isso, com certeza, enfurecia demais o Senhor. E ele dizia: esse pecado está escrito dessa forma no coração deles, com ponta de diamante, não pode ser apagado. E ele diz: e sobre as montanhas do campo. E aí ele diz: as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, sabe o que eu vou fazer com eles? Eu darei eles para os outros. Eu darei eles como despojo, como preço por causa dos seus pecados e por causa dessa idolatria que vocês cometem contra mim por toda a terra. Você mesmo, ele diz, não foi eu que tirei a sua herança. Ele diz: você mesmo perdeu a posse da sua herança que eu tinha te dado. Por isso eu te farei escravo dos seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois a minha ira se acendeu e arderá para sempre. É muito sério, né? É muito sério quando a ira do Senhor se levanta contra a idolatria, contra aquele povo que conhecia a palavra de Deus e que, quando se misturou com outros povos, passou a cometer as abominações e adorações que aqueles outros que não conheciam o Senhor faziam. Ao invés de ensinar-lhes a adorar o Deus deles, eles passaram a adorar o Deus dos outros, os deuses dos outros, né? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Sabe aquele homem que confia no que ele tem, que confia no dinheiro dele e confia na força do seu braço, deixa que eu faço, eu posso, eu faço, eu aconteço, e o coração dele não está inclinado para confiar naquele que realmente pode, naquele que realmente poderia livrá-lo de todo o mal. Ele diz: maldito é esse homem que confia na força dele mesmo e na força do outro homem. Tanto na dele quanto na do outro, maldito é o homem que confia no homem. Essa frase é muito conhecida e citada. E ele diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Onde você tem colocado a sua confiança? Você tem confiado no seu braço, nas suas coisas, na sua riqueza, no que você pode fazer ou deixar de fazer, ou você tem colocado toda a sua confiança no Senhor, que é o único que pode te livrar na hora da angústia, que pode te livrar na hora da dor, que pode te livrar na hora da doença, que pode te livrar na hora da opressão, na hora da depressão. O único que pode te livrar é o Senhor. Ele diz, e continuando a falar do homem bendito, desse que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu gosto muito dessa expressão.
Eu acho tão lindo, eu imagino aquela árvore plantada ao lado do ribeiro e a raiz dela vai fundo buscar aquelas águas. É assim que nós temos que buscar o Senhor, em profundidade. Buscar lá nas raízes e até o fundo, pegar aquela água pura do ribeiro, como essas árvores plantadas. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Então não tema quando a tristeza se abater sobre você, quando a insegurança, quando a incerteza, quando a dor, quando a doença chegar até você. Se você for como essa árvore plantada ao lado do ribeiro, você nunca se deixará de ser uma árvore verdejante. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Você não deixará de evangelizar, você não vai deixar de falar do amor do Senhor, da bênção do Senhor para a vida das pessoas, ainda que você esteja passando por um período de seca, de sequidão, mas as suas raízes estão lá, ó, lá embaixo, pegando água daquele ribeiro. Por isso você nunca vai deixar de dar frutos, porque a sua árvore está plantada ao lado desse ribeiro, que é o Senhor. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Falando do coração do homem, mais uma vez, né? Do mesmo jeito que o pecado lá estava gravado como aquele ferro com ponta de diamante nas pedras, e o pecado estava gravado no coração do homem, ele diz assim, que o coração não pode ser compreendido, nem pelo próprio homem. Sabe que tem uma parte do seu coração, meu pastor? Uma vez ele disse sobre isso. Tem uma parte do coração do homem que nem ele conhece. Tem 4 partes, o meu pastor costuma dizer. A parte que ele mostra, que é aquela bonitona, né? Todo alegre e tal, festeiro. Depois aquele mau hálito, que você mostra só para poucas pessoas, sabe aquele mau hálito que você tem? Esse daí você não mostra para todo mundo, né? A primeira parte do coração é a aparência. Todo mundo acha lindo você, né? Depois tem o mau hálito. Depois tem uma terceira parte que só você conhece. Só você sabe as suas dores, só você sabe o que você pensa, só você sabe, conhece os seus pecados, só você sabe o que você tem que orar para o Senhor. E tem uma quarta parte do seu coração que só o Senhor conhece, nem você conhece, nem você conhece. Meu pastor até cita um exemplo, o pastor Marcelo, de uma mulher que de repente ela mata o marido. Ela vai com uma faca e mata o marido. Mas todo mundo fala, meu Deus, mas eu conheci, ela foi minha vizinha há tantos anos. Ela parecia uma pessoa boa, ela conversava com a gente, ela era boazinha. Como assim, de repente, ela acordou e matou o marido com uma faca? Isso daí é a parte do coração que nem ela conhecia, talvez. Essa parte do coração, a parte assassina do coração dela, nem ela. Até ela talvez tenha se surpreendido com o que ela foi capaz de fazer. E tudo isso por quê? Porque não estava firmada no Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor que sonda os seus corações, que examina a sua mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado como você age, muito cuidado como você dá testemunho da sua vida, porque as pessoas estão olhando para você. E aquilo que você faz ou deixa de fazer, se você serve ao Senhor, elas estão dizendo, pensando, por que você fez assim, por que você agiu assim, eles esperavam outra atitude de você e você agiu de maneira diferente. Então, muito cuidado para dar testemunho, porque as suas obras também entrarão na hora de você receber a sua herança no reino dos céus. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca seus ovos que ela não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará um tolo. A perdiz, ela é famosa por fazer isso. Ela vai e ela choca os ovos que não são dela. E aqueles ovos, o passarinho nasce e ele fica com ela por um tempo. Mas de repente ele nota que ela não é semelhante a ele, que ela é muito diferente dele. E depois de uma certa idade, depois de já ter sido alimentada, tudo, simplesmente eles abandonam a mãe e vão embora. Então seria assim, como se o Senhor tivesse alimentado
todas as criaturas dessa terra, todos os pássaros, né? No caso, os pássaros, no caso, somos nós. E de repente você olha assim e fala assim, eu não quero Deus, não quero Ele como minha mãe. Eu sou muito diferente dele, eu não me pareço com ele. Eu me pareço mais com o diabo, será? Aí eu vou me afastar dele, eu não tenho parentesco com ele e simplesmente o abandono. É mais ou menos assim o homem que obtém riqueza por meios ilícitos, por meios injustos. Ele vai ser como essa perdiz, que chocou seus ovos e que foi abandonada. Exatamente assim. O homem, um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ah, que coisa linda, né? O Senhor é a esperança de Israel. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Não abandone o Senhor. Não deixe de segui-lo, não deixe de servi-lo, não deixe de adorá-lo, não deixe de amá-lo de todo o seu coração, para que você não fique envergonhado. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram ao Senhor a fonte de águas vivas. Quem teria coragem, né? Muitos têm. Abandonam ao Senhor como se abandona alguém que ele não reconhece, como seu pai, como sua mãe. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Peça para que o Senhor cure você em todas as áreas da sua vida, em qualquer área que você tenha problemas, sejam elas emocionais, espirituais, materiais. O Senhor tem a cura para tudo, para todos os momentos da sua vida. Não se deixe abater, não se entregue ao desânimo, à tristeza do seu coração. Apenas faça o que o Senhor está te pedindo, louve-o de todo o seu coração, busque-o de todo o seu coração e você vai encontrá-lo quando você assim o buscar. Aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Eu já ouvi gente falar, vocês ficam falando que Jesus vai voltar, quando que ele vai voltar? Cadê que ele voltou? Já faz 2000 anos, não voltou ainda. A palavra, ela não muda. E tudo que aqui está escrito vai acontecer, como a maioria das coisas que está escrito aqui já aconteceu. Então, tudo mais se cumprirá. Não tenha dúvidas. E também não duvide de que o Senhor só está dando um tempo para a humanidade se converter, viu? Ele só não voltou ainda porque ele está esperando você se converter. Ele está tentando te salvar ainda, por isso ele ainda não retornou. Então, ore pelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não o servem de todo o coração e que não creem na sua palavra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que eu não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Jeremias está dizendo, não foi isso que eu quis para eles, não foi isso que eu desejei, a desgraça para eles. Eu bem que avisei, eu bem que orei, eu bem que proclamei nas portas da cidade. Não sejas motivo de pavor para mim, Senhor. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre ele o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. O que vai acontecer com os inimigos de Deus? Eles serão literalmente destruídos. Só o povo de Deus restará nessa terra. Só o povo de Deus nos céus. Aleluia. Ele diz assim, assim me disse o Senhor, vai, coloca-te à porta do povo. A porta, essa porta era a porta provavelmente da entrada do templo do rei Davi. E é uma porta por onde todos passavam, todos. E ele diz, coloca-te ali, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga a eles, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá. Todo o Judá, todos os habitantes de Jerusalém, vocês que estão passando por essa porta, já falei para vocês que Jesus é essa porta, né? Por onde você tem que passar se você quiser entrar no reino de Deus. Assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. O que acontecia
e que aconteceu durante muito tempo lá em Jerusalém, é que eles profanavam o sábado que o Senhor havia pedido para eles que se santificassem, que guardassem um dia para o Senhor, mas eles profanavam o sábado e traziam mercadorias, compravam, vendiam mercadorias no dia do sábado, coisa que o Senhor tinha pedido a eles que santificassem, era um sinal de obediência às leis de Moisés, né? Mas aquele povo profanava o sábado. Contudo, eles não me ouviram, diz o Senhor, não me deram atenção, foram obstinados, não quiseram ouvir e nem aceitar a disciplina. Tem muita gente que está sem disciplina. Muita gente não quer ouvir a palavra do Senhor, muita gente não quer aprender a confiar, se santificar, viver uma vida reta diante do Senhor. Querem fazer aquilo que dá na cabeça deles, querem fazer conforme o seu coração maldoso, o seu coração que não tende para as coisas de Deus. E ele diz assim, mas se vocês tiverem cuidado de me obedecer, diz o Senhor, e não fizerem passar nenhuma carga sobre as suas portas, porque Jesus já colocou nossas cargas nos ombros dele, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, que meu jugo é suave, meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus, né? Então ele já colocou essas cargas sobre as costas dele, mas naquele tempo isso não havia acontecido, né? E diz assim, para guardarem o dia do sábado como no dia consagrado, deixando de realizar nele todo o trabalho. Então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles, seus conselheiros, virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá, dos habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Ou seja, se os reis de Judá aprendessem a ouvir os conselhos do Senhor, os conselheiros deles, eles entrariam por aquelas portas e viveriam bem. Diz que viria gente de Judá, dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim, das montanhas Negueb, todos trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso, tudo isso se eles obedecessem ao Senhor. Mas, se vocês não obedecerem, de novo, sempre a mesma coisa, né? E deixarem de guardar o sábado como um dia consagrado. O sábado, já expliquei para vocês também que é o Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor do sábado. E hoje, todos os dias são sagrados para o Senhor. Antigamente, o Senhor pedia um dia de consagração. Eu entendo hoje que por meio de Jesus Cristo, todos os dias se tornaram santos e todos os dias você tem que se consagrar ao Senhor, não só um único dia da semana. Amém? Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Deus vai botar fogo no cirquinho, né? Vai botar fogo no parquinho, assim que a pessoa fala? Então, se você não quer a sua vida dessa forma, totalmente destruída, incendiada, totalmente danificada pelo diabo, pelo que ele quer fazer na sua vida, esse é o fim. Então, aqui tem sempre os dois lados, né? O da obediência, o da desobediência, o do coração que se inclina para Deus e do coração que não se inclina para Deus, do coração que se inclina ao pecado e o coração que se inclina à santidade. E assim é toda a palavra de Deus, amém? E nós possamos aprender, né? E aprender a confiar só no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Aleluia, um abraço.